E aí, amigos do Rio Maframix, tudo bem com vocês? Olha, nessa segunda-feira, iniciando em mais uma semana, que Deus abençoe você, sua família e todas as pessoas que te são queridas. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito legal com a fisioterapeuta Rubiane Veiga, ela que é especialista em diversas áreas, e hoje nós vamos conversar sobre o atendimento domiciliar, o atendimento na sua casa em épocas de pandemia. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer? Manda aqui nos comentários durante esse período do ao vivo, a gente responde para você pessoalmente, aí a nossa especialista. Rubiane, seja bem-vindo ao Rio Maframix. Hoje vamos falar um tema muito especial, que é esse atendimento em casa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais de quem é a Rubiane para as pessoas conhecerem ainda mais. Seja bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, muito obrigado, pelo convite em participar aqui. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a fisioterapia domiciliar, como é esse processo, como funciona. Como o Douglas falou, meu nome é Rubiane Veiga, sou formada já há 13 anos, trabalho com fisioterapia neurofuncional, palestras e sou professora na Universidade do Contestado. E a gente vem trazer um pouquinho sobre a fisioterapia domiciliar hoje, porque, segundo até a revista Saúde Business, comprova e está falando que 17% dos atendimentos domiciliares aumentaram agora após a pandemia. E por que isso aconteceu? Todos os atendimentos que eram feitos em clínicas, como as clínicas também fecharam e tem algumas restrições, quem é uma faixa etária maior, principalmente os idosos que preferem ser atendidos em casa, a qualidade do atendimento agora na pandemia, ela ficou muito mais restrita. Então, o atendimento domiciliar ele se destacou bastante. Claro que todos os atendimentos que eu faço são com as restrições, tudo dentro do decreto. Usamos máscara, fazemos a higienização das mãos, álcool, higienizamos os pés, muitas vezes até tiramos o calçado para entrar dentro de casa e fazemos todo esse protocolo que deve ser atendido na pandemia. Mas o atendimento domiciliar ele é muito importante até para as pessoas que não faziam em casa e agora estão fazendo, para não deixar esse tratamento parar por um tempo. Porque a gente sabe que a reabilitação, muitas vezes, ela não pode ser interrompida se ela não concluiu, o paciente ainda não teve alta, sabe, Douglas? Porque é essa sequência do entendimento muscular e neuronal, como ele funciona quando é interrompido esse atendimento por causa de uma pandemia. Então, depois tem que voltar lá do zero, começar todo o tratamento de novo, sendo que, às vezes, o paciente já tinha uma boa evolução. Tá certo. E qual que é a diferença, para você que atende tanto em clínica quanto na residência, qual que é a diferença desse atendimento? O atendimento domiciliar, eu sempre priorizo porque eu acho muito mais importante a pessoa estar no seu ambiente. Quando a gente trabalha dentro de casa, a pessoa já tem um ambiente que ela gosta, onde ela se locomove, até pela funcionalidade disso. Na clínica, você tem um ambiente todo preparado para a fisioterapia. Vai ter lá as bolas, os aparelhos, tudo conforme a clínica exige e como vai ser o procedimento para os pacientes. Mas ele volta para casa, muitas vezes ele não sabe como fazer um exercício até mesmo na casa dele e como que isso pode ser adaptável. E quando o fisioterapeuta vai ao domicílio do paciente, ele já adapta todo o ambiente para esse tratamento. Muitas vezes eu levo os aparelhos, levo a bola, levo o aparelho ultrassom, o TNS, todos os aparelhos que a gente precisa, que o fisioterapeuta domiciliar já tem esse kit, a gente leva na casa do paciente e vai adaptar o ambiente conforme cada patologia. Por exemplo, eu atendo muito pacientes neurológicos, com problema de Alzheimer, AVC, doenças de Parkinson. Então, a gente vai adaptar aquele ambiente para que o ambiente fique propício ao dia a dia do paciente. Então, o domiciliar é muito melhor, até muitas vezes, do que a clínica, apesar de eu atender nos dois ambientes. E eu até quero fazer um depoimento. O meu pai sofreu um AVC faz uns 2 anos, e uns 6, 7 meses depois desse AVC, ele tem até hoje uma fisioterapeuta que vai em casa fazer o tratamento domiciliar, e num desses tratamentos que ela observou uma anomalia na perna do pai e pediu para que minha mãe levasse urgente ele para o hospital. Chegou lá, era o início de uma trombose. Sim. Se ela não fosse, ele teria que amputar uma das suas pernas. Você vê a importância desse atendimento domiciliar, um profissional qualificado ir até a casa. Durante a pandemia, você falou que leva os equipamentos de proteção, tanto para você
quanto para o paciente, mas é complicado, né? Você chegar, tem todo um procedimento. Como que é esse procedimento para você quando vai atender na residência de alguém? E antes de responder, manda suas perguntas. Se está com dúvidas sobre o atendimento domiciliar, a gente já pergunta ao vivo para a Rubiane. Então, Douglas, como que funciona? Como eu falei, a gente tem que ter toda essa estruturação do álcool gel, né? Muitas vezes a gente usa também até a própria água sanitária, né, para limpar os pés na entrada, ou, de preferência, tirar o calçado. Eu prefiro tirar o calçado, levo como se fosse uma pantufinha descartável, né, para você usar na casa do paciente. Uso luvas e todo o material é esterilizado na frente do paciente para ele ver que não foi reutilizado de um paciente para o outro. Então, eu tomo todos esses cuidados, o cabelo sempre bem preso, sem brinco, sem relógio, sem nada, para evitar qualquer tipo de infecção para o paciente ou para nós, terapeutas, que também devemos nos proteger, né, sempre com os EPIs necessários para o atendimento de cada paciente. Quero registrar, Rubiane, a participação ao vivo aqui da Gesley Dias, o Wesley Gabriel, o César Bueno, nosso amigo e músico, o Sebastião Camargo também está conosco, a Michele Dias está assistindo e a Raquel Fernandes deixa um comentário bem bacana aqui. Bom dia, é muito importante essas informações para todos nós. Obrigada. Obrigado a você, Raquel, por estar nos acompanhando aqui. E se tiverem perguntas, pode deixar ao vivo que a gente faz. Durante a pandemia, Rubiane, como é que está a procura? Você já falou que houve um aumento, mas como, de fato, aqui na nossa cidade, Mafra e Rio Negro, a procura durante esse período de pandemia? Então, os pacientes têm procurado mais, né? Até porque, como eu falei, o fator de ir até a clínica, muitos pacientes ainda estão com receio. E até a gente fala dos pacientes idosos, que é a minha faixa etária maior, né? Que eu atendo pacientes idosos. Esse grau de risco que eles estão tendo em sair de suas casas, e a campanha é Fique em Casa, né? Então, a gente já aumentou, com isso, aumentou a procura pelo atendimento domiciliar. Até eu falo que eu atendo muito idosos, mas a gente tem que lembrar das crianças também, que são muito vulneráveis. E crianças também, esse atendimento domiciliar é possível, porque a gente faz com equipamentos interativos. Muitas vezes as mães até falam, você veio brincar com meu filho? Não, eu vim fazer a terapia com o seu filho. Mas na cabecinha da criança é uma brincadeira. Mas tudo por trás dessas brincadeiras, a gente tem um tratamento e um protocolo a ser seguido para alcançar os objetivos. Você também está falando para nós, antes de entrar ao vivo, que um dos pilares da fisioterapia é a prevenção. Sim. E uma coisa que até me chamou a atenção, porque a gente imagina a fisioterapia depois que a pessoa quebra o braço, precisa, né, voltar ao braço normal, passa como meu pai, um AVC, precisa reabilitar algumas coisas, a gente sempre pensa no pós, o trauma, né? Mas isso também é possível fazer antes? Como que funciona isso? Sim, a gente trabalha com a fisioterapia preventiva, né? Dentro de uma constatação de saúde pública, quando a gente fala em prevenção, é muito melhor você prevenir do que você tratar uma patologia. Vamos dar um exemplo de um paciente cardíaco, né? Se a pessoa já sabe que ela tem uma propensão em ter doenças cardíacas ou ter um infarto, é muito mais fácil ela prevenir fazendo exames, um eletrocardiograma, que você vai ter um custo aí de 50 a 120 reais com um exame, uma avaliação em predisposição, uma avaliação fisioterapêutica, quais os exercícios que eu posso prevenir e não ter, né, um problema maior cardíaco, do que você depois ter um infarto, por exemplo, e gastar 1.200 em uma UTI diária. Então, a prevenção, além dela sair mais barato, a qualidade de vida aumenta muito para esses pacientes. Então, quando você fala, a gente não sabia, muita gente fala, eu não sabia que fisioterapia prevenia. Sim, então a gente trabalha até com a saúde primária, que é a prevenção. Depois tem a secundária, a terciária, que já é tratamento, e cada vez vai ficando mais caro e mais custoso, não só financeiramente, mas pagando com a própria saúde do paciente. Então, por que você não escolher ter uma qualidade de vida prevenindo doenças, ao invés de tratá-las? Que legal. E qual que seria uma dica assim, para quem está em casa, para estar fazendo da prevenção? Uma dica, Rubiane, eu não queria ter uma fisioterapeuta hoje, mas eu queria começar com uma mudança. Qual que é a dica que você daria, exercício que deve ser feito? Então, além de exercícios, né, que eu sempre priorizo 3 coisas. Eu falo que você tem que estar com a mente, o corpo e o foco é uma tríade, né? Você tem que estar ligado nesses 3 pontos. Como que você vai fazer isso? Prevenindo com atividade física, uma caminhada, um alongamento em casa e, claro, uma alimentação saudável.
né? E aí muitas vezes as pessoas falam, alimentação saudável, eu não gosto de comer salada. Então, essa associação que as pessoas precisam tirar, que uma qualidade de vida não é só você sair correndo na rua, ou você só comer verde, né, só comer folhas. Existem alimentos muito bons que você pode se alimentar e prevenir doenças, né? Então, muitas vezes, você tem que saber que comer bem não é comer saudável. Mas comer saudável é sim comer bem. Então, você associando a comida, a alimentação e, com certeza, a atividade física, que é o que vai levar as sinapses para o teu cérebro, entender como o teu corpo funciona, é fenomenal. E isso se chama prevenção. Que legal, Rubinho. Eu até quero fazer mais um depoimento hoje. Claro. Os depoimentos do Douglas aqui. A Rubiane também ela é a nossa consultora aqui de bem-estar e ela começou um programa de 21 dias com toda a nossa equipe do jornal. E durante esses 21 dias nós estamos fazendo algumas atividades imagináveis. Estamos fazendo. E uma que assim, eu achei muito fantástico, porque eu precisava diminuir a quantidade de açúcar no meu sangue. E a Rubi falou, você tem que cortar o café. E a primeira vez que ela falou, Rubi, o café eu não abro mão. Eu não abro mão. Porque eu gosto de tomar café doce. Meu café tinha que ser com muito açúcar. E aí eu comecei a tomar, comecei a diminuir primeiro as doses de açúcar. Eu colocava numa xícara como essa, por exemplo, eu colocava 3 colheres de açúcar. Comecei para 2, comecei para 1 e agora estou tomando sem nenhuma. Hoje de manhã, inclusive, eu fui tomar um café, coloquei açúcar e tive que jogar fora o café porque não desceu. Ficou insuportável tomar o café com açúcar. Eu senti aquele gosto de remédio no café. Então, essas mudanças são muito interessantes. Eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre o programa dos 21 dias, o Fisioativa 21, que você está desenvolvendo aqui para a nossa equipe. Claro, Douglas. Então, o Fisioativa 21, muitas pessoas associam à fisioterapia, né? A gente fala em prevenção, em fisioterapia, mas o Fisioativa 21 vem da fisiologia do corpo humano. Como isso funciona? Você tem que ativar a tua fisiologia em 21 dias. E como a gente ativa a nossa fisiologia em 21 dias? Mudando a nossa mente. Como você falou do açúcar. Quando a gente fala do açúcar, que ele é um vilão, né, de energia, ele é um ladrão, na verdade, de energia. As pessoas falam, eu vou comer açúcar, porque criança, quando come açúcar, fica elétrica, fica com muita energia. Porém, é uma coisa ruim, porque ele vai transformar aquela glicose em substâncias não muito boas para o teu organismo. E quando a gente fala em 21 dias, é o tempo que o nosso cérebro leva para fazer essa mudança de hábitos. São 21 dias que leva para conexões cerebrais serem ativadas no nosso cérebro e nós queremos mudar os hábitos. E a partir de 21 dias você consegue fazer mais protocolos, mais coisas que você nem imaginava fazer. Como acordar às 5 horas da manhã, que às vezes é muito difícil. Como tirar o açúcar, como começar uma atividade física, como começar uma leitura. São vários âmbitos que você pode mudar na tua vida quando você coloca um propósito e dentro dos 21 dias que o Fisioativa 21 vem como meta mudar, mudança de hábitos na vida das pessoas, independente do que você queira começar, começando com esse protocolo que a gente estabelece particular. É bem interessante ressaltar isso, que é uma avaliação personalizada. Como a gente está fazendo aqui no jornal, a gente está numa equipe, eu estou trabalhando na equipe, o bem-estar e a qualidade de vida da equipe do jornal, mas cada um tem o seu protocolo, cada um tem o seu objetivo. Então, além da equipe, a gente trabalha individualizado essa mudança de hábitos, que eu fiquei super feliz hoje quando você falou não consegui tomar o açúcar, já é uma vitória. E não uma vitória para mim, mas sim para os mentorandos e quem faz e vê a diferença. Tá certo. Gente, deixa eu comentar aqui, as pessoas estão nos assistindo aqui, agora fugiu a tela, deixa eu abrir de volta. Rubi, eu queria deixar para você também fazer suas considerações finais. Aqui, voltou. A Raquel Fernandes e a Jane Paludo falando que muito bom. Obrigado para vocês que nos acompanham aqui. Suas considerações finais, para quem quiser continuar esse bate-papo com a Rubiane, na descrição do vídeo tem ali o telefone, o WhatsApp, as redes sociais da Rubiane, para você entrar em contato com ela. Mas aproveitando, você deixar aí suas considerações finais para aquela pessoa que está em casa precisando de um atendimento, quais caminhos também elas podem procurar. Então, primeiramente, obrigado pela atenção de todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Douglas. E você que está em casa e não sabe por onde começar, liga para a gente, né? Tem como fazer essa fisioterapia. A gente vai fazer uma avaliação, vai fazer um diagnóstico de cada paciente, que cada patologia, cada segmento é um segmento diferente. A gente não pode generalizar para todo mundo um atendimento só. Tá? Então,
entre em contato, a gente vai fazer uma avaliação e vai mostrar para você quanto é importante não só o tratamento, quanto a prevenção. Se as pessoas prevenissem mais, evitariam muito mais patologias e o custo-benefício disso seria muito melhor para cada um. Tá certo. Para você que nos acompanha até aqui, quero lembrar vocês que nós temos o nosso canal no YouTube, é o Rio Maframix no YouTube. Então, YouTube/Rio Maframix, você vai ter diversos conteúdos como essas, entrevistas com médicos, especialistas de diversos segmentos para você ter melhor qualidade de vida. Obrigado a você que nos acompanha até aqui, obrigado, Rubiane, volte sempre para trazer informações para os nossos leitores. Rio Maframix, aqui você bem informado sempre.